Em meio à remota e gelada paisagem da Sibéria, uma misteriosa e colossal cratera se abriu, desafiando a natureza e intrigando os cientistas ao redor do mundo. Este lugar é conhecido como a Porta do Inferno. Mas o que exatamente causou essa enorme fenda no solo e por que ela continua a crescer? Verdades ocultas. Em meio às vastas e geladas paisagens da Sibéria, uma das regiões mais inóspitas da Terra, se localiza a Península de Yamal. Em 2014, moradores locais descobriram algo inacreditável. Uma gigantesca cratera de 80 metros de diâmetro havia se formado. Desde então, cientistas investigam o local, mas além das explicações científicas, surgiram diversas teorias sobre este fenômeno misterioso. Pesquisas iniciais revelaram que a cratera não era um evento isolado. Na verdade, ela era o resultado de explosões massivas. Desde 2013, várias outras crateras menores foram descobertas na região, todas criadas por explosões similares e que continuam a moldar e expandir estas outras crateras. Em outubro de 2013, nesta região remota da Rússia, dentro do Círculo Ártico, ocorreu uma explosão poderosa sem ser diretamente causada pela atividade humana e criou uma cratera de 20 metros de largura em uma camada de calcário. 4 anos depois, uma explosão ainda mais poderosa ocorreu na mesma área, criando uma cratera de 40 metros de largura. Essas explosões estão se tornando cada vez mais comuns na região, representando um potencial perigo para qualquer pessoa dentro de um raio de vários quilômetros quando ocorrem. Mas o que causa essas explosões? A principal teoria é o aquecimento global. À medida que a temperatura na Sibéria aumenta, o permafrost, que é uma camada de solo permanentemente congelada, começa a descongelar. Isso libera gás metano que se acumula sob a superfície. Quando a pressão desse gás se torna insuportável, o solo explode, criando essas crateras gigantes. O permafrost contém abundante material orgânico proveniente de plantas e animais. À medida que ele se expande durante períodos mais frios, esses materiais orgânicos são enterrados, o que significa que eles não se decompõem e permanecem congelados no local. Existem potencialmente centenas dessas bombas relógio na região e que podem explodir sem nenhum aviso. A causa dessas explosões não são impactos de meteoritos ou erupções vulcânicas, são explosões de gás natural causadas por processos totalmente naturais e não por interferência humana. O nome Yamal significa fim do mundo na língua dos Nenetes, os nativos da região. E para muitos essa cratera realmente parece o fim do mundo, pois desde a sua descoberta a cratera não parou de crescer. As explosões contínuas não só criam novas crateras, mas também expandem as existentes, fazendo com que a Porta do Inferno se torne cada vez maior. Mas o que isso significa para os moradores locais e para o ecossistema da região? O metano é um potente gás de efeito estufa e a liberação dele contribui para o aquecimento global, criando um ciclo vicioso de derretimento e explosões. Até agora, cerca de 20 dessas crateras foram descobertas. A Península de Yamal está localizada a aproximadamente 2.200 km a nordeste de Moscou, em uma região rica em gás natural. Do satélite é possível ver vários grandes lagos circulares representando uma feição comum em paisagens outrora glaciais conhecidas como Ketes. Dentre eles se localiza a cratera de Batagaica ou a Porta do Inferno. A Península de Yamal contém uma série de rochas sedimentares, incluindo calcário e arenito, que datam de entre 50 e 65 milhões de anos atrás. Essas rochas e o permafrost acima delas atuaram como uma armadilha para um depósito de gás natural. A Península de Yamal contém uma estimativa de 5 trilhões de metros cúbicos de gás natural. Embora exista gás natural sob a rocha sedimentar, o permafrost em si também contribui para essas explosões. Cerca de 11% da superfície da Terra é coberta por permafrost. O permafrost é uma camada ativa que congela sazonalmente na superfície e pode se estender centenas de metros de espessura abaixo dela. Está repleto de vírus e bactérias antigos ainda desconhecidos que foram congelados há milênios. Ninguém sabe o que seus renascimentos trarão ao nosso mundo, mas é fato que esses vírus e bactérias ainda são viáveis e talvez possam criar uma nova pandemia. Cientistas estão trabalhando arduamente para monitorar essas crateras e encontrar formas de mitigar os riscos. Mas com o aumento das temperaturas globais, a situação se torna cada vez mais urgente. Esta cratera é um lembrete assustador do poder da natureza e das consequências de nossas ações no planeta. No entanto, durante os últimos 40 anos, o Círculo Ártico se tornou em média 2,5 graus Celsius mais quente. Como resultado, a extensão do permafrost ao redor do planeta diminuiu, fazendo com que o que costumava ser uma cobertura uniforme de permafrost em regiões incomumente frias se tornasse apenas irregular. Devido a esse processo, forma-se o que é conhecido como TALAC, que libera quantidades significativas de dióxido de carbono e metano da decomposição de materiais orgânicos dos micróbios que conseguem entrar no solo, e esses gases permanecem presos no solo por um período de tempo.
À medida que a quantidade de gás compactado em um pequeno espaço continua a aumentar, a pressão também aumenta. Isso eventualmente atinge um ponto em que o gás não pode mais ser contido no solo, fazendo com que uma seção do solo sobre o gás seja empurrada para cima e começam a se desenvolver rachaduras que eventualmente atingem um bolsão do gás altamente pressurizado. O gás então gera explosão jogando muitas toneladas de rocha para o alto. Após a explosão pode continuar uma desgasificação mais fraca no local. Essas crateras são frequentemente mais profundas do que largas e cortam um buraco na rocha abaixo do lençol freático, fazendo com que as crateras recém-formadas eventualmente se encham de água. Essas explosões se tornarão cada vez mais comuns à medida que os anos passam e que a região da Península de Yamal continua a se aquecer. E você, o que acha dessas incríveis e assustadoras explosões que estão formando essas assustadoras crateras? Deixe seu comentário abaixo com a sua opinião. Mas além das explicações científicas surgiram diversas teorias sobre este fenômeno misterioso. Base militar secreta. A primeira teoria sugere que a cratera foi causada por atividades militares secretas. Alguns acreditam que a região de Yamal abriga uma base militar subterrânea, onde testes de armas experimentais teriam causado a explosão inicial que criou a cratera. Testemunhas locais relataram avistamentos de luzes estranhas e ouviram sons misteriosos nas noites que antecederam a descoberta da cratera. Seria possível que o governo russo estivesse escondendo um experimento militar fracassado? Portal interdimensional. Alguns teóricos da conspiração acreditam que a cratera de Yamal é uma passagem para outra dimensão, aberta acidentalmente por experimentos secretos de físicos. Essa teoria foi alimentada por relatos de fenômenos inexplicáveis ao redor da cratera, como falhas de equipamentos eletrônicos e desaparecimentos inexplicáveis de pequenos animais. Poderia a Porta do Inferno ser realmente um portal para outra realidade? Extraterrestres. A terceira teoria popular é que a cratera foi causada por extraterrestres. Ufólogos sugerem que a explosão que criou a cratera foi na verdade uma nave alienígena que se chocou com a Terra ou um sinal deixado por civilizações de outros planetas. Alguns moradores locais afirmam ter visto objetos voadores não identificados sobre a região antes da formação da cratera. Será que a Porta do Inferno é uma marca deixada por visitantes de outro mundo? Experimento científico secreto. Outra teoria sugere que a cratera foi resultado de um experimento científico secreto que deu errado. Alguns acreditam que cientistas russos estavam conduzindo pesquisas de energia ou experimentos de geoengenharia que resultaram na explosão que criou a cratera. Documentos vazados e declarações anônimas de ex-funcionários sugerem que algo muito incomum estava acontecendo na região antes da descoberta da cratera. Poderia a Porta do Inferno ser um exemplo dos perigos da ciência não regulamentada? Embora a explicação científica dominante seja que a cratera foi formada pelo descongelamento do permafrost e subsequente liberação de metano, essas teorias continuam a fascinar e intrigar muitas pessoas. O que você acha dessas teorias? Será que há algo mais na história da Porta do Inferno do que nos dizem? Deixe seu comentário abaixo com a sua opinião e compartilhe este vídeo com seus amigos. A verdade aguarda, e estamos prontos para compartilhá-la com você. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos desvendando as verdades ocultas sobre nossa existência.